Sisters! Estamos de volta com mais um Ciscast. E hoje a gente tem um tema bem legal, acho que vocês vão gostar bastante que a gente vai conversar hoje. Tema shipper, que curiosamente, são os temas que vocês mais têm afinidade, vocês adoram os temas shippers, né? Então, para conversar comigo, para a gente começar logo, conversar hoje no Ciscast, eu tenho a Ju aqui comigo. Sempre tá aí. Oi, Ju. E aí, tudo bem? Eu tenho a Ana Luísa de volta. Ela fez gente. O último com a gente também. E acho que a Ana vai estar sempre aqui com a gente também. Eu tenho a Maria Clara, que também é do CIS. Olá! Olá! Bem-vinda e volte sempre também. Voltarei. Sim, por favor, sinta-se à vontade. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a Bia. Ela já fez parte do CIS, ela é minha irmã, para quem não sabe. E a Bia é psicóloga. E hoje a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre esse olhar aí do shipper, sobre esse olhar profissional aí da psicologia, do comportamento aí dos dois. E conversar um pouquinho sobre como que ela enxerga como profissional. E aí a gente vai meter o bedelho aqui também e fazer pergunta e conversar. Oi, Bia. Olá, obrigada, gente. Eu pedi umas 150 mil vezes para participar e fazer e agora estou aqui. Sim. Aleluia! Teve que pedir muito. Ela pediu. A gente tem um problema aqui, que é hora de gravar. Quando poder gravar as duas juntas, porque as duas têm podcast. Eu também tenho outro, então assim. Isso. Senão ela vai falar. Aproveita. Você quer falar agora ou quer falar no final? Hora do jabá, vai. Posso falar agora. Pode falar. Meus projetos? Se apresenta, fala do projeto, fala tudo aí. Vai. Então tá, não, vou falar. Tá. Meu nome é Beatriz, mas assim, ninguém me conhece por Beatriz, né, gente? Vocês sabem disso. Então, assim, é Bia. Mas eu sou psicóloga e eu trabalho na área clínica da psicologia. Mas tudo que tem essa questão de análise e tudo mais me chama muita atenção, acaba sendo uma coisa muito natural. E eu me apaixonei por Outlander primeiro, mas assim que eu comecei a assistir, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali, né? Enfim, e aí eu comecei a ver muitas coisas e procurar entrevistas e tudo mais, e comecei a falar, tá acontecendo alguma coisa, tem algo aqui. Isso antes de saber de toda essa comoção, né? Pois é. Isso antes de saber de toda essa comoção. Eu estava muito ingênua e falando, eles com certeza estão juntos, ainda não falaram nada e tal. Muito ingênua. Enfim, e aí eu sou apaixonada por Outlander, sou shipper, amo cis, já fui uma sister. Acho que uma parte de mim sempre vai ser, de alguma forma. Estou sempre muito ligada aqui. Acompanho sempre, o tempo todo, eu amo. E eu tenho outros projetos também, eu tenho um Instagram literário, com uma sister também, que não está aqui hoje. Pois é. A gente tem o Amigas e um IG Literário, que a gente fala sobre livros no geral, mas a gente fala muito sobre Outlander também, porque assim, impossível, né? E eu tenho um projeto meu com uma amiga minha, que é mais uma parte pessoal, talvez, e a gente fala de tudo um pouco lá, que é o projeto Naves, mas que tem muito a ver, que eu lembro muito da Katrina e do Sam também, por conta do que eles defendem, do que eles falam e levantam e tudo mais. E é por isso também que eu amo eles cada vez mais, assim, né? Porque eles são muito maravilhosos. E o Projeto Naves tem muito a ver com os dois, com o que eles falam, assim. Então, se vocês tiverem alguma curiosidade com relação a isso, é só procurar Projeto Naves, que vocês acham lá, e aí vocês vão ver sobre o que é, mais ou menos.
Então, o projeto você falou que é pessoal, mas ele é ligado à parte à parte que você estudou, né? Você é com uma amiga que também é psicóloga. Minha amiga é psicóloga também, a gente fala de psicologia, de saúde mental e feminismo. Sim. E gente, tanta coisa que chega a esquecer. Explica o que o Naves é, a sigla então, Naves. A sigla é Núcleo de Apoio às Vozes em Sofrimento. Então, assim, a nossa ideia, nosso intuito, nosso objetivo é dar voz às pessoas que estão em sofrimento e que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade, né? Então, assim, pessoas que sofrem preconceito, qualquer tipo de preconceito que for, e pessoas que fazem parte dessa chamada minoria, né? Que não é uma coisa quantitativa, mas que acaba sendo uma minoria moral, né? Porque, quer dizer, a quantidade de mulher que tem é bem grande, né? Mas a gente sabe que a gente ainda tem muito aí pelo que lutar para a gente conseguir ter os mesmos direitos aí dos homens, assim, né? Então, isso é um exemplo. Isso. E então, conheçam o Projeto Naves, eu super recomendo para quem gosta dessa área, quem gosta desses assuntos, elas falam sobre tudo. E elas têm um podcast também, que é o Papo Aberto, né? Isso, Papo Aberto com Naves. Isso. E aí, toda semana também tem episódio e tal. Por isso que é difícil da gente conciliar, porque precisa todo mundo gravar, precisa... É complicado, mas conseguimos. Você que está ouvindo a gente, dá um chute de que dia na semana nós estamos gravando. Eu podia estar tendo um almoço de família, podia estar tirando aquela cochilada, mas é uma tarde e nós estamos aqui. É o único dia, gente, é domingo. Inclusive, antes da gente entrar no assunto, já rapidinho, que a gente já tem que entrar, mas eu quero esclarecer, porque no Instagram as pessoas ficaram perguntando: a estagiária não participou, a estagiária saiu do CIS. Não, a estagiária não saiu do CIS, gente. A estagiária continua no CIS. E ela, assim que... O problema é esse, de horário, porque a gente está gravando aos domingos, e aos domingos para ela é complicado. Mas a gente vai gravar já um dia que ela possa também, aí ela volta a participar. Ei, estagiária! Oi, estagiária! Todo mundo com saudade dos comentários da estagiária, todo mundo adora. Mas não saiu do CIS, tá? Ela já está de volta aqui com a gente. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta para a Bia. Eu quero também dizer que não é porque ela é shipper, tá, gente? Que isso invalida qualquer opinião profissional que ela tenha. Até porque ela tem o nome dela, ela não vai falar uma besteira para sujar o nome dela e a profissão dela, para dizer, para agradar a gente ou que entende. Então, assim, eu queria saber, assim, no comportamento dos dois, o que mais te chama atenção no fato deles serem um casal? O que mais demonstra... Na verdade, são muitas coisas, assim. E aí, de novo, eu vou ter que voltar um pouco para a época onde eu era muito inocente e estava apenas chegando e vendo vários vídeos no YouTube, porque eu tinha acabado de maratonar até a segunda temporada, que era o que tinha na Netflix na época, porque eu cheguei nesse momento. E eu fiquei louca, né? Porque como acaba a segunda temporada, né, gente? Acaba daquele jeito lá. Daquele jeito. Então eu fiquei louca procurando... Viu, spoiler. A segunda temporada já, né? Segunda temporada, gente. Já não é mais pode, né? Não pode. Então pode. Então, pro século XX. Pois é, e aí a gente fica naquela coisa de, meu Deus, como é que vai ser? E descobre, ele tá vivo, e ela vai voltar, e fica daquele jeito, e a gente fica... E agora? Né? Então, assim, sim, fui procurar os livros, só que eu fui procurar muito mais, porque eu tava, obviamente, que é o que a gente chama de Droplander, né? Mas, assim, num vazio enorme, gente, existencial. Isso é fato. Eu sou uma pessoa que consome livros, séries, filmes. Eu gosto muito dessas artes todas. E eu sinto muito isso em algumas histórias que eu sigo, né? E eu fiquei, nossa, muito órfã. Então, tudo que eu podia
eu estava consumindo. Então, assim, eu estava lendo para saber o que ia acontecer. Mas eu também queria agora saber como é que é, quem eram esses atores, o que eles, né? Porque durante a série, a química, como a gente já sabe, enfim, vocês já falaram 1000 vezes, é uma coisa que fica muito na cara. É imbatível. E, assim, exato, é imbatível. E é uma coisa que a gente olha e a gente fala, não tem como. Tem alguma coisa. E você olha e não era muito ingênua mesmo. Hoje, é óbvio, eu já tô, né, já criei casca grossa. Já criei. Mas naquela época não, nem um pouco. Então, assim, eu assistia e eu falava, gente, com certeza, nossa, pelo que eu conheço, ainda mais eu que assistia muitas séries e tudo mais. Não fazia muito tempo que a gente tinha visto, né? Eu com a minha irmã, The Americans, e a gente ficou sabendo também da questão dos atores lá. Que também tinha muita química, e eu também fiquei, olha, tem alguma coisa. Porque é diferente. Tem pessoas, tem atores que têm química na tela, mas ainda assim você vê que não é algo que parece que ultrapassa, que é uma coisa, assim. Agora eles, e também esse casal de The Americans, dá pra ver que é um negócio que é quase que inexplicável. Então, quando você olha, você fala, tem alguma coisa aí. Então, é claro que eu fui atrás de um monte de entrevista. Eu comecei a ver entrevistas, painéis, vi um monte de coisa. E ainda muito inocente, ingênua, vendo as entrevistas, eu falei assim, eles com certeza tem alguma coisa. Por quê? Né? E aí vem essa pergunta do porquê. A gente para pensar. A postura deles, não só corporal, mas facial também, e os trejeitos e as brincadeiras que eles fazem, é tudo muito íntimo. E a forma como eles sempre estão inclinados um para o outro, mesmo que eles estejam em uma entrevista em conjunto com mais pessoas. Também mais formal, né, Bia? Entrevistas que sejam mais formais. Sim. De alguma forma, o corpo deles parece que faz assim. Sim, eles podem até começar, exato, eles podem até começar meio que de frente, retos. Mas é impressionante. Descruza a perna, cruza a perna de novo, quando você vai ver, eles estão meio que virados para o outro, assim. E são outras coisas também, não é só o corpo inclinado, assim, aí tá um pouco, o ombro um pouquinho fazendo assim pro lado da pessoa, toda hora, em painel, gente. Quem assiste painéis de Outlander é o tempo todo falando um com o outro e rindo. Toque, tem necessidade de toque o tempo inteiro, né? Sim, o tempo todo. Então, várias coisas que eu vi nessa época, de novo, na inocência. Deles que eu acho muito interessante, que também é muito perceptível nos painéis, é a movimentação sincronizada que eles fazem, sabe? É um espelhamento. O mesmo tipo de gestual. É para olhar para lá, vai olhar para lá, assim, da mesma forma. Como se eles estivessem assistindo um jogo de tênis. Você vê, direitinho. É assim. muito sincronizado. E eles fazem isso, inconscientemente. É muito. Dá para ver que é inconsciente, porque assim, não é só quando alguém tá falando e outra pessoa tá falando. São coisas do tipo assim também, olhar para baixo quando dependendo do assunto. Aí você começa a perceber, dependendo do assunto, dá uma olhadinha para baixo, olha para o lado. Quando você vai ver, o outro também tá fazendo. A expressão facial também, né? Muito, muito, Maria Clara. Assim, a expressão facial deles é muito curiosa, porque foi uma das primeiras coisas também que eu peguei, acho que até antes, talvez, da expressão corporal, porque às vezes as primeiras entrevistas que a gente vê são aquelas que são mais informais, né? Como a gente estava falando, das formais. Tem as mais informais, que eles, sei lá, estão em pé e mostram muito mais o rosto, assim, dessa parte aqui para cima e tudo mais. Então, acho que talvez essa tenha sido a parte que eu prestei atenção mais de cara, assim.
E a expressão facial de essa coisa de ficar corada, ficar com o rosto vermelho mesmo, assim. Ela fica e ele também, não é só ela. Ambos. E são, Ela e é mais são- descarada quando ela fica sem graça, né? Ela dá mais na cara. Ele ele consegue é dar uma mais cara de disfarçadinha. pau. Ele é cara de pau, Ele ele é. provoca ela. Não, ele é cara de pau, mas também quando ela pega ele de surpresa, ele fica corado. Já aconteceu. Já aconteceu. E essas reações, elas não têm, você não tem controle sobre isso. Então, não tem como você Não controlar tem. uma reação E dessa, uma outra né? coisa que dá para perceber também, se for realmente prestar atenção, dependendo óbvio, né, de como a entrevista for e de como tiver o posicionamento da câmera e tudo mais, orelha. A orelha dele, principalmente, sempre tá muito vermelha. Vermelha. É, muito Né, o que quer dizer muita roxa a orelha coisa. dele. Parece roxa, exatamente, parece até roxa. Então, Até assim, gravando Outlander, isso acontece com ele. É. Principalmente naquelas cenas mais. Não só as orelhas, como tem também as veias, né? Ele faz um esforço ali. Isso, A das pupila veias. que dilata, a Nossa, pupila que dá uma dilatada. Tem umas coisas ali que são Dá uma físicas, você não controla. Daí Exato. aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado de analista de cinema. Adoro, Ju. Não, para justamente falar da questão da interpretação, sabe? Um ator, ele interpreta, quando ele interpreta, ele se joga no personagem, ele entra no personagem, há todo um cenário, um contexto, que ele precisa, uma preparação que ele precisa para as cenas. Isso é claro, isso com certeza. Mas é isso, juntando com o que a Bia está falando. Existem algumas reações que a interpretação não consegue alcançar, que ela só acontece pela vivência daquilo. A gente também não quer invalidar e dizer que Sam e Cat eles não interpretam. Eles interpretam. Não, pelo amor de Deus. Sim, eles são talentosos, eles são profissionais. Mas existe um fator que é o fator da familiaridade, o fator da intimidade, que isso é um plus. Ele entra como um plus nessa questão da interpretação. Que aí é o que a Bia está falando. É a veia, é o... Vai tentar reparar se a pupila de um outro casal de atores que estão interpretando se dilata. Isso não acontece. Exato. Isso aí é o plus da verdade que existe ali. E assim, por mais que eles... acaba sendo uma mistura. Né? Não tem como não ser. Mesmo separando o profissional do pessoal, não tem como. Você está ali olhando para a pessoa, você está ali com a pessoa. Então... E é claro que você vai reagir fisicamente também àquela pessoa, independente de você... o que eu ia falar agora. Né? Eles sempre falam, na verdade, todos os atores falam que essas cenas de mais intimidade e tudo mais são cenas que, na verdade, são desconfortáveis de gravar. Porque, enfim, muita gente, fica gente falando, desse jeito, nesse ângulo, assim... Tem toda uma coreografia, né, envolvida. Exatamente, é coreografado mesmo, acho que essa é uma boa palavra. Sendo que com eles tem um parêntese aí, tem um detalhe que o Sam já disse numa entrevista, que a equipe fica mais sem graça do que eles. Então, chega lá. Ele entrega umas coisas que, assim... Sam. Ele é muito rei, né? Muito rei dos recibos. Da cachorrada. Ele é o rei da cachorrada. É o capitão do navio. Ele é. Cachorrada com ele. Ele não se segura, não. Não. Mas Possível. assim, eu ia chegar lá até nessa questão de como a equipe fica, assim. Porque é claro que depois de todos esses anos, né, fazendo, gravando e tudo mais, já existe toda uma familiaridade, até mesmo com a equipe. Sim. Né? Então, mas enfim, são cenas que todos os atores falam que são desconfortáveis e tudo mais. E assim, eu não tiro o fator de que seja mesmo. Até para ele. Mesmo ele sendo casal. É muita exposição. É muita exposição. Sim, claro. Porém, ainda assim, a gente sabe, né? Outlander é uma série. Já foi mais, mas ainda assim, é uma série que tem muita exposição, não tem muita censura. Então, você fisicamente, você reage àquela pessoa.
né? Lógico. Não sempre, mas se for você a reage. pessoa, então... Não, eu já vi atores, eu agora não vou me lembrar quem foi, mas eu já vi entrevista com o ator falando que ele já pediu desculpa a uma atriz. já Falando, olha, se tiver aqui uma reação, não se ofenda, ou assim, não tem nada, mas acontece. A pessoa não tem controle, é o que a gente está falando, você não tem controle a essas reações, né? Não tem como você controlar. E eles, com certeza, também não controlam. Não, nem um pouco. Mas isso é uma coisa também, porque é isso que eu ia falar, assim, né? A equipe já fica mais sem graça do que eles. E também tem a questão, como o Sam disse, não sou eu que estou falando, foi o Sam que disse, mas tem também a questão de que a gente já, pelo menos assim, eu me lembro de ter visto, de ter lido, e aí vocês meninas, com certeza que sabem melhor, né? Agora, já que eu não tô tanto nesse mundo, né, por dentro, mas eu me lembro do Sam ou de alguém falando que eles tinham muita autonomia para improvisar também nesse tipo de cena. O Matt já falou, acho que a Meryl também já falou, que inclusive nessas cenas o que acontece muito é de deixar os dois num canto só com o diretor e um câmera, e que eles fazem e eles deixam. Você tem um roteiro base, um roteiro para dar o input inicial e deixa eles vão improvisar o resto. Tanto que tem muita coisa que não tá no script, né? Exato, eu ia falar isso. Mesmo. A gente vai ver depois não tá no script. E aí a gente vê que às vezes assim, sai naqueles especiais que tem depois, né, das temporadas e tudo mais, alguma coisa de cenas, aqueles bloopers e tudo mais, mas aí tem aquelas cenas que a gente sabe que eles, né, estavam se preparando para isso e estão só os dois sentados conversando, tipo, dá para perceber que é algo que eles realmente estão ali se preparando para aquele momento, os dois juntos ali, e que não é algo que envolve uma grande equipe, muitas pessoas. E tem essa questão do roteiro, que a gente já viu muito, né? Gente, eu nunca tenho, porque eu fazia parte do CIS nessa época, então eu lia todos os roteiros, mas isso eu gostava muito de fazer por mim mesma também, né? Eu lia todos os roteiros da terceira temporada. E aí, o famoso episódio, né, do reencontro, eu acho que isso também não é um spoiler. Não. Se for, desculpa aí, mas... Spoiler, atenção. Mas, assim, eu lembro muito, porque eu tava justamente fazendo, se eu não me engano, um roteiro para uma live do CIS, e eu tava pegando o roteiro e vendo, né, o que tinha acontecido na cena e tudo mais. E é impressionante a quantidade de coisas que parecem muito pequenas, mas que, se você for contabilizar, assim, são enormes. Eu lembro que tem uma coisa em particular que eu lembro, mas foram várias. Tem uma hora que eles estão conversando, na cama já, deitados e tudo mais, e que eles estão abraçados assim, ela tá com a cabeça encostada no peito dele, e tem a questão, primeiro, da mão dela, que não para. Pois é. Mão. E é muito compreensível, a gente entende, né? Sim. Pois é. Não, e eu acho que é um ritual muito familiar, muito íntimo. Muito eu íntimo, fico com a impressão de que ela faz isso nele. Eu acho que já é uma coisa sem sentir também, é automático. Acho que a pessoa não percebe. Tá fazendo e não percebe. Às vezes você vai perceber quando vê. Às vezes vê e fala, caramba, eu tava fazendo isso. Mas aí deu certo, né? Porque ficou tão bonito. Na cena ficou muito bonito. Se eu não me engano, eles estão até falando um pouco da Brie. Enfim, eu não tenho certeza absoluta. Posso estar errada nesse sentido. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que essa questão não estava lá. Mãos de Claire mexendo em Jamie. E ela também... Ela dá vários... Eu contei na época. Eu contei na época. Se eu não me engano, foram 5 ou 6. Na época eu contei. E ela dá vários beijos no peito, na barriga. Ela fica dando vários beijos nele, assim.
E não tá. Isso também não tá no nada. script. Nada no script. Nada de beijo de aleatórios, pelo menos. Não. Então você vê que é uma coisa muito íntima Natural, mesmo. né? Não é, e Natural. essas cenas são complicadas, voltando para a questão de atores, normalmente. Essas cenas são muito complicadas e muitas delas vão parar num contrato de forma muito descritiva. Do tipo, só pode aparecer isso aqui, não pode isso aqui. Essas cenas só podem chegar até aqui, não pode ultrapassar. Então, assim, é uma questão problemática que os atores colocam muitos... Assim, elas são muito delimitadas desde já e, às vezes, no contrato. Então, eu quero dizer que não, desde o contrato não se dá muita margem para improvisações. Uhum. Enquanto Sam e Cat improvisam quase que ela toda à vontade. À vontade. A gente falou aqui da equipe, né? E a gente falou do The Americans. Eu lembrei da Carrie falando em entrevista que um diretor novo foi dirigir um episódio, estava chegando. Gente, é verdade. E ele fala, ele não tinha dirigido ainda os dois em uma cena íntima, acho que ia ser a primeira vez dele. E quando ele foi dirigir a cena, os dois também estavam tão à vontade, era uma coisa tão natural e espontânea, que ele olhou para o assistente e falou: não, esses dois, eles estão juntos, né? Eles se comem. Ele já... Não tem o que falar. Isso aqui, eu faço aqui, não tem o que fazer. Eles estão lá fazendo. Então, eu acredito que para a equipe de Outlander pode ser muito parecido, assim, deles ficarem sem graça também por isso, porque parece que você está vendo a intimidade das pessoas. Quando você sabe que a pessoa é de fato um casal mesmo. A Sophie, esses dias dando entrevista, ela soltou que o episódio do casamento não era o favorito dela, porque era muito estranho ver eles assim, e ela fala Sam e Katrina. E ela fala: eu prefiro deixar eles com a intimidade deles. Por que ela falaria isso se os dois não tem nada, né? Então, todo mundo deixa escapar. Isso Bia pode falar também. Quando uma pessoa como uma coisa é verdade, você sabe, mesmo que você sabe que você não pode falar, você deixa escapar as coisas. Sim. Como acontece com eles. Com certeza, até porque tem essa coisa da mentira, assim, essa questão da mentira tem perna curta, gente, é muito verdade, porque a mentira, ela vai criando mentiras, ela vai alimentando, né? E a gente sabe, a gente vê que no caso deles, isso daí é mais do que certo, né? Nossa, até demais, né? Então, e assim... Exato, já passou de um ponto que não tem mais tanto... O retorno é complicado, assim. Chegou um ponto que é complicado. E quanto mais pessoas envolve, mais fácil fica das pessoas acabarem... O Graham também já escorregou Todo mundo. Coisas. Porque assim, porque para eles é muito natural, né? É o quê? 6 anos? 7, tá no 7º. Eu tô imaginando assim, com relação a mais acostumados a eles estarem juntos, né? Porque o Graham tá lá desde o início. Então, assim, mais ou menos esse tempo, assim, 6, 7 anos, de ver os dois, como é que eles são e tal. E aí chega ali numa entrevista, alguma coisa, e tá nesse assunto, mais ou menos, e você acaba soltando, porque é natural. Às vezes não é algo que você pense, de propósito, né? Ou que você pense, isso está relacionado ao fato deles serem um casal. Não, porque na cabeça dele já é. E aí você só fica assim, eu não posso falar que são um casal, não posso falar que estão juntos. Mas existem muitas outras coisas que indicam isso. Que dão esses... E aí, como é que você controla, né? O que você fala, o que você não fala? Ou como é que você controla o que pode entregar e o que não pode entregar? Eles não controlam. Eles não o tempo todo. Tanto é que a gente tem uma vasta lista aí de recibo que não acaba nunca exatamente por isso, porque eles não conseguem controlar. E é natural que eles não consigam controlar, né? Porque é o que eles vivem. Então, por mais que conscientemente eles saibam, a gente esconde, a gente não pode falar. As coisas saem, né? Não tem o que fazer, assim. E olha, eles nem precisam falar, né? Essa semana estava correndo no Twitter um GIF dos dois, numa entrevista para a 5ª temporada, né? Em que eles
a piscada deles é diferente. Eles piscada. param, olham um para o outro e dão aquela piscadinha. Isso já aconteceu em várias entrevistas. Tem várias que acontece isso. Eles dão aquela piscada diferente e dão aquele sorrisinho. E eles conseguem fazer isso não só presencialmente, porque nas entrevistas Até online, entrevistas no ano passado, eles piscavam desse mesmo jeito. Eles olhavam com aquela cara de amor, apaixonados, e davam aquela piscada. Eu ficava assim, gente, não é possível. Eles são assim, essas gente. são... Pois é, e essas são, assim, né, voltando para a pergunta, são mais indicações de que eles são um casal, assim, porque eles têm coisas que a gente percebe que é muito alguma coisa que está dentro de uma intimidade, de um... É deles, sabe? É tipo piada interna. É uma Sim, coisa isso muito acontece deles. direto. Não é de mais ninguém. Ninguém vai entender, é uma coisa deles. E dá para perceber que eles têm esse tipo de coisa nos olhares, nas falas. Tanto que eu tenho uma entrevista, né? Que eu não vou lembrar exatamente o que é falado, mas alguma coisa com relação a algum apelido que ela disse que ela tem para ele. Sim. E eles ficam meio... Como tipo, assim? Quem será que foi o apelido? Eles qual ficam, apelido? O que eu falei? Porque a entrevistadora fala, né? Você disse 2 apelidos pro Sam e tal, ela fica, peraí, qual foi o apelido? Aí ele, quando a entrevistadora solta qual foi, ela dá um cutucão nele assim, fala, foi esse, tipo, foi esse, eu não entreguei nenhum outro. São pequenos momentos que eles se entregam muito. Mas ainda assim, eles não quiseram falar qual era o significado daquele apelido. Ninguém sabe. Deixa quieto, ninguém sabe. É deles. Então, assim, são essas coisas, a gente vai vendo que eles têm muito essa coisa que é deles, assim, que eles não dividem. E isso é muito uma coisa de casal, que só quem é casal vai entender, vai ter com aquela pessoa, assim, que você vai compartilhar com alguém. Tem uma outra coisa que eu destaco também, que eu falo que é o que me mantém shipper, que é a primeira coisa que me despertou. A Bia estava falando sobre que você começa a se questionar, tem alguma coisa aí, você vai pesquisando uma coisa, pesquisando outra. Mas o que mais me chamou a atenção de primeira é o brilho no olhar. Eles têm um brilho no olhar, um para o outro, que é difícil você ver nas outras pessoas, até mesmo em casais, que você sabe que se gostam, que têm um relacionamento, tal, outros casais, mas que eles ali têm um brilho no olhar, um pelo outro, que um amor, uma paixão que eles sentem, que já chegou num estado assim de paz, sei lá, da paz entre os dois, né? Que o mundo deles não tem paz, mas da paz entre os dois ali. Então, a bolha existe, total. Eles podem falar que ela é casada com outra, que ele não sei o quê, que ele não sei o quê. Mas enquanto aquele brilho ele tiver no olhar dos dois, eu acredito tranquilamente que eles são casados. Eu também. Não precisa de mais nada, né? Tipo, se só tem aquilo ali, existem esses momentos em toda vez que eles estão juntos, esses momentos acontecem. Toda vez que eles estão juntos. Eu sou 100% desse time, assim, porque aconteceu tanta coisa, né, para abalar chip e tudo mais, acontece tanta coisa, mas o que me mantém realmente, assim, eu não digo completamente inabalável, porque já teve muita coisa que eu falei, né, mas... É uma canseirazinha. De cansaço, mas não de deixar de acreditar. Eu nunca deixei de acreditar. Por causa disso, por conta da minha percepção, que sempre foi, antes de entender como é que era fandom, como é que era qualquer outra coisa, eu já tinha isso em mim. Então, já era antes e continua. E é isso, assim, não se perde, porque entre eles não se perde. São olhares, são
são pequenas, até mesmo as risadas. Tem coisa que ele fala que não é engraçada, e a mulher tá rindo. E ela tá morrendo de rir. Sabe? Ela acha super engraçado. Eu amo. Isso é muito coisa de casal, gente. Que só que a pessoa, ninguém mais acha graça, mas ela acha. Ela tá achando muito engraçado. E Muito ela, engraçado. enquanto tiver essas coisas, E é exatamente o que ela não tem com o Tony. É o oposto, né? Eu nunca vi nada com o Tony, na verdade. Ela não tem nada com... Então, Ela assim... mal olha pra ele. Ela mal olha. É como sempre se o homem não aquela existisse. para tirar foto, para aparecer, não muda. Não há interação nenhuma ali. Não. Porque tem nada até ali. a Maria Clara estava falando até que quando eles têm que tirar a foto, que eles se voltam um para o outro, assim, normalmente a foto da Katrina com o Tony, eles estão sempre meio que um de frente para o outro. Mas em nenhum eles se olham. Não tem contato, não tem nada. Eles, inclusive, uma coisa que eu percebi também, se for entrando nesse assunto de Tony, é que eu percebo que na maioria das vezes, quando eles tiram foto, mesmo que virados um pouco um para o outro, tem muitas vezes que eles estão virados, mas que eles, além de não se olharem, eles estão um pouco separados, assim. Exatamente. É como se sempre tivesse que existir algum tipo de distância. O que, né, a gente não vê nem um pouco como sendo que Nada. Não tem espaço pro ar entre eles, não tem espaço para nada. Nem o Wi-Fi. Não passa o ar, não passa nada. Então, assim, é o que a gente fala o tempo todo. Eles podem falar à vontade, negar à vontade, que o comportamento dos dois diz tudo ao contrário. Então, a gente não tem como pensar diferente, a gente não tem como acreditar diferente. Se eles não conseguem convencer, eles não conseguem convencer, gente. Eles não conseguem convencer. Então, a culpa não é nossa se eles não conseguem convencer. Na verdade, às vezes eu me pergunto se eles querem convencer. Eu ia falar Também. Eu acho que eles não Acho que eles não fazem. Eles não fazem muito esforço. A Katina com o Tony, eu acho que ela poderia fazer um esforço maior, se ela quisesse. Isso é verdade. Eu acho que ela não quer mesmo. Ela não quer, não adianta. Ela não consegue nem sorrir, né, gente? Ela não consegue nem sorrir perto do Tony. As fotos dela que tem um esboço de um sorriso você coloca uma foto dela com um sorriso espontâneo que ela dá quando ela tá perto do Sam. E uma foto dela com o Tony, você não consegue. Outro dia a gente estava no nosso grupo de vocês comentando, eu acho que alguém postou uma foto do Tony com a Cat, não sei o quê. A gente falou, gente, é um casal assim, é contagiante a alegria, né? Parece que eles estão sempre indo pro enterro. Nossa, dá tristeza. Uma cara de enterro em todas as fotos, impressionante. Todas. E assim, todas. Querendo ou não, esse tipo de expressão facial, né, que agora é facial, diz muito sobre essa coisa de obrigação. Ok, estou aqui. Quer dizer, tem que tirar tem que aparecer nesse evento. É meio isso. Estou cumprindo o que tem que cumprir, mas estou aqui só porque eu tenho que estar, porque vontade de estar aqui eu não tenho nenhuma. Isso é claro, né? Claro. E passa essa mensagem também, essa mensagem de cansaço um pouco. Eu acho, principalmente que cada vez mais. Eu acho que de um tempo para cá, cada vez mais, as últimas vezes que a gente viu, eu acho que o recado parece ser esse, que está muito cansada, que não aguenta mais aquilo, sabe? E o próprio Tony também parece que está muito cansado, também não aguenta mais aquilo. Ele parece que nunca realmente se sentiu à vontade também. Nem ela, nem ele. Então, não foi algo que, tipo, ele estava super animado e ela não correspondeu, não. Tipo, ele super dá o sangue, né, minha filha? Vamos convencer aqui, né? Não, ele também não faz a menor questão. Porque, assim, são só em eventos, eles podiam tentar. Né? Tipo, ela é atriz, né? Ela podia tentar fazer um olharzinho, assim, fingir que estava atuando, fazer um olharzinho de um pouquinho de apaixonada para ele. Ou então, pelo menos andar do lado dele, né? Sim. E não simplesmente ir embora como se a pessoa não existisse. E quando você vê, ele tá perdido. Sim, ela simplesmente caga para ele. Eu só consigo lembrar do
o vídeo do Cis, do All By Myself. Gente, é perfeito. Ela andando na frente, o Tony andando atrás. Tipo, quem é Tony na fila do pão? Muito eu nem sei que eu vim sombra, com ele. É tipo parece isso. Na fila do pão, não, Ana. Na fila do hambúrguer. A fila do... Aí, Ele gosta do na hambúrguer. fila do Ele hambúrguer. Ele reclama do hambúrguer. Ele é danado com hambúrguer. Gente. Bom, era mais ou menos isso que a gente queria conversar aqui, que quanto mais eles podem falar e negar à vontade, pode aparecer o que for, parece certidão, parece que for o Diabo 4 aí que eles fizeram para tentar convencer, mas nada vai convencer quando os próprios se comportam do jeito que eles se comportam, né? Gente, sinceramente, se aparecer uma foto, alguma coisa assim, dela beijando na boca do Tony... também não adianta de nada. O que já poderia ter acontecido, né? Porque, assim, já poderia ter dado um cala-boca se ela simplesmente postasse uma selfie no Instagram. Daria um cala-boca em muita gente, né? Em muita gente. Em nós não, porque pra gente não ia fazer diferença. Mas daria olha aqui, tô postando. Porque, assim, você vai no Instagram... um grande público, né? Sim, você vai no Instagram daquele... Todo mundo... A questão é que todo mundo acha esquisito. Muita gente chega na gente, no CIS, porque acha esquisito, porque vai olhar e ver, é casada. Mas aí quando vai pesquisar, fala, não, mas tem alguma coisa esquisita. Não tem uma foto do ser humano no Instagram dela. Vai olhar o feed dela agora. A primeira foto é o Sam, a segunda é o Sam, aí depois mais para baixo tem o Sam de novo. É o Sam, ela sozinha é o Sam. Não tem uma foto da criatura, nunca. Tá. Não, e tinha... né, que, enfim, Deus a tenha, mas tinha muito mais Ed do que... Total, muito mais. Com certeza. Não tem Tony. Procura da primeira foto que ela postou no Instagram até hoje. Não existe Tony. Não tem. Não tem. E não vem com essa história de tímido que eu não caio nessa mão. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, porque, assim, a verdade é que a gente vê aí, agora falando de outros casais também, até casais que eu também gosto, que são discretos. A gente vê que são pessoas, mas não são quer casais dizer discretos. que são escondidos. Uhum. Existem alguns casais que às vezes até tem uma das duas partes, até nem tem rede social. Então, você vê que realmente é um pouco mais low-key, né? Um pouco mais... Só que sempre tem alguma coisa, sempre tem. Sim, ou então uma menção de passando o dia, e aí a pessoa posta várias fotos de que fez um passeio em família, não sei o quê. Quando você vê, sei lá, tá as costas da pessoa fazendo uma caminhada numa trilha, entendeu? Alguma coisa. Mas, assim, não tem nada. Então... Sabe um casal que me fez, assim, comparar, né, quando eu cheguei no chip? Foi a Ellen Pompeo e o marido dela. Sim, porque ele não tem rede social, ele é muito discreto. E, assim, você vê a Ellen falando sobre ele em alguns momentos. Sim. Eu lembro que eu assisti uma entrevista, se eu não me engano, foi no programa da Queen Latifah, não tenho certeza não, mas foi em alguma dessas, assim, em que ela falava, né, sua personagem e tal tem o Mac Dream, e ela fala assim, na vida real eu tenho o Mac Dream, que é o meu esposo, e aí ele estava na plateia, mostraram ele, né? É raríssimo ela postar coisas sobre ele, mas, assim, você vê que realmente... Ela fala sobre ele, ela ama. Tem uma foto ou outra, né? Ela já postou, assim, em algum lugar, acho que tem uma foto de um jogo, de alguma coisa, de basquete, alguma coisa, que ela tá com ele juntos. E tal. Exato. Assim, ela não mostra muito, mas você vê que ali existe realmente um relacionamento. Você vê que não é o caso de uma pessoa que tá num cativeiro preso há mais de um ano, né? E no dela também tem, assim, porque tem as crianças, né? Eles têm filhos, então, assim, às vezes ela posta foto das crianças e às vezes ele tá também. E às vezes pode não aparecer exatamente o rosto dele, mas você vê que... mas alguma coisa, você vê a presença. Pois é. E aí ela coloca família, alguma coisa assim, sabe? Só que não, né? Não tem. Isso não rolou isso aí com Tony, não adianta. E, da parte dele também não, porque já teve várias aí, né, pretendentes e não sei o quê. Sim, ele também não ajuda, ele também não posta, ele postou uma vez para nunca mais. Exato, foi uma única vez.
que foi péssimo, enfim. É. Mas não vendeu também. Tipo, não. Ele não vende, ele também não faz questão de vender. Todas as fotos que ele saía, ele também saía com aquela cara de bunda, de que não estava satisfeito de estar ali. Ou fisicamente mesmo, você viu que o cara tava péssimo, cabelo caindo, moleira desse tamanho. Não, isso daí, magro, gente, ele ficou totalmente mal, então, fisicamente. Então, assim, nenhum dos dois vende, ele também não consegue vender. Então, me chamam para um outro podcast para falar sobre isso, sobre a questão da saúde. Sim, eu ia falar isso. Por favor. Muito para falar disso. Nossa. Então, a gente pode... Eu vou terminar agora aqui, porque a gente já está em cima da hora, que as meninas têm um outro compromisso com o CIS aqui dentro do Apoia-se, que é o Clube do Livro, o Big Club. Tem uma reunião no Zoom, e a Bia hoje vai participar, a Bia hoje está requisitada pelo CIS. Hoje eu tô por conta do CIS. Tá por conta do CIS. Então, a gente está em cima da hora aqui, ficou bem rapidinho o nosso papo, mas vamos combinar aqui, já deixar combinado que a Bia volta, e a gente fala sobre tudo isso que a gente não conseguiu falar tanto. A gente faz em parte 2 aí. E queria agradecer. Claro. Óbvio. Acho que todo mundo vai querer, lógico. Vocês dizem aí se vocês querem. Então, vamos terminar por aqui. Não por falta de assunto, que a gente tinha muito para falar ainda. Mas pela hora mesmo. Né, gente? Mas a gente também aqui, se deixar, a gente vai... Para falar até... Hoje o dia tá corrido pro CIS. Tem o Clube do Livro agora. Tem o clube agora. E mais tarde tem maratona. Tem a maratona de Outlander. A gente vai assistir o episódio do casamento. É hoje que aquelas mulheres têm um treco. Vão pirar naquele grupo. Vai virar vão pirar no grupo. Já tá todo mundo ansioso para assistir o episódio junto. Então, vocês já sabem, o Apoia-se é cheio de atividade aí paralela, a gente tem um monte de coisa, além de Sunnycat. E estamos nessa loucura aí de não ter tanto dia para gravar, mas a gente vai se ajustar para gravar certinho, dia certinho. Mas espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Foi muito para mostrar mesmo que não tem como esconder que os dois estão juntos no nosso ponto de vista, em tudo que a gente mostrou aqui. Bia, muito obrigada por ter participado. Imagina, eu que agradeço finalmente terem cedido a minha insistência, pedindo tanto. Então, vai eu que voltar. agradeço. Obrigada. Prometo que vai voltar. Obrigada, meninas. Vocês todas têm atividades agora. Vou liberar vocês. Valeu, meninas. Valeu, beijo. Um beijo para todo mundo. E até a próxima. Boa semana aí para todo mundo. Como se a gente não fosse se ver daqui a pouco, mas tudo bem.